Aracaju, 171 anos. Aqui no Giro Sergipe, você já aprendeu sobre a mudança da capital. Para projetar uma nova cidade, o presidente da província, Inácio Barbosa, um cara gente boa, mas que não deixou uma fotinha sequer, contratou o engenheiro Sebastião Pirro. Este, inspirado por modelos europeus, desenhou Aracaju como um grande tabuleiro de xadrez. Descobriu os primeiros bairros que aqui surgiram. Março é o mês em que o pequeno povoado Santo Antônio do Aracaju se transforma em cidade e na capital de Sergipe. Conheceu o significado dos símbolos oficiais, o brasão, a bandeira e o hino do Sesc Centenário. E ainda imaginou que Aracaju você gostaria de viver no futuro. Será que ainda teremos mangue para apreciar aquele velho e delicioso caranguejo? Como serão os prédios? A tecnologia? Mas hoje, em 2026, eu quero te convidar a um novo olhar para a nossa cidade. Um olhar que sai da terra e do famoso tabuleiro de xadrez de pico e vai para as águas. No Giro Sergipe de hoje, a gente celebra o aniversário da capital, descobrindo juntos como a proximidade com o rio e com o mar foi decisivo para que Aracaju pudesse crescer e se desenvolver. Vamos conhecer a história e o trabalho indispensável da Capitania dos Portos de Sergipe, mais antiga que a própria capital, e ainda a Sociedade Amigos da Marinha, instituição em Sergipe que está completando 50 anos. O Giro Sergipe está no mar! Mentira! Eu queria tanto falar isso. Vamos de novo. O Giro Sergipe está no ar! Aracaju, capital de Sergipe há 171 anos. Você consegue imaginar um Aracaju sem o rio e sem o mar? Para além de todo o valor ambiental, turístico e de lazer, e também fonte de subsistência que nossos rios e mar proporcionam, ser uma região abençoada pelas águas foi realmente decisivo para que o antigo povoado de Santo Antônio do Aracaju fosse escolhido para sediar a capital de Sergipe no século XIX. Época em que o principal meio de transporte era o marítimo e o fluvial. Nessa época, ainda no início do 19, esse povoado, Santo Antônio do Aracaju, já existia vila de pescadores e tem uma estrutura mínima de um comércio pesqueiro. Existia, assim, uma grande dificuldade da navegação, porque tem lugares que dá 2 metros de profundidade, tem lugar que dá 20 metros. A força da navegação justamente é o único meio de transporte, tanto de pessoas quanto de cargas e de escoamento da nossa produção. No século XIX, Sergipe já aparece como um dos maiores, para dizer, o maior produtor do açúcar daqui do Nordeste. Isso reforça a ideia da independência da Bahia, porque a gente já tinha condições suficientemente de sustentar e sustentar outras províncias, né? No século XIX, Sergipe, além do açúcar, a gente tinha o algodão também, que estava naquela região do Agreste, e o fumo, né? Sergipe sempre foi forte. E logo depois vem a produção da farinha. Então toda essa produção precisava do escoamento. E quando os portos menores que tinha em Maruim, Porto da Azedo, Santa Amaro, Roque Mendes e Riachuelo também tinham os portos, mas entravam as embarcações menores, carregava e levava para uma embarcação maior já fora da barra, porque os navios maiores não podiam entrar porque não tinha condições.
Mas, para organizar esse fluxo crescente de navegação, foi criada em meados do século XIX a Capitania dos Portos de Sergipe. Na verdade, ela foi criada, extinta e criada de novo. Explique isso pra gente, Adailton. Na verdade, no período que houve esse aparecimento da Capitania de Sergipe del Rei nessa grande produção do açúcar, e precisaria de uma fiscalização mais enérgica, porque existia contrabando, existia desvios também de mercadorias. E nesse tempo foi criada a Capitania dos Portos, que isso foi um decreto imperial, aí, em 1848, quando chega em 50, ela é extinta. E ficou um tempo sem ter Capitania dos Portos. Imagine você ter ainda uma influência muito grande de piratas, de corsários nessa região, de contrabando de mercadoria que era vendido sem passar pela alfândega. Com isso, o governo não recolhia impostos. E esse processo todo é uma engrenagem, né? Quando São Cristóvão ainda é a capital, aí toda a nossa exportação era exportada pelos portos da Bahia. Com isso, Sergipe perdia todo o seu rendimento de taxa de alfândega. Às vezes, o serviço marítimo de transporte e exportação ficava mais caro do que a própria mercadoria vendida. Então, houve a necessidade de uma certa independência. Quando muda a capital, ela também faz parte de um processo de independência da Bahia, que é a independência econômica. Praticamente um ano antes da mudança da capital, mas ela é criada já com um propósito também político, porque quando a capitania ela é repensada em recriar, pelo volume e já se pensava em mudar a capital, não foi assim de última hora. A capital ela é mudada em 55, mas já foi planejada a mudança em 54. É aí que está a grande relevância da Capitania dos Portos na construção e crescimento de Aracaju enquanto uma nova capital. Com a consolidação da mudança da capital e um pensamento um ano antes de mudar a capital, traz um grande engenheiro para cá, que é o Pirro. Mas Pirro estruturou, planejou a cidade, Aracaju é uma cidade planejada, pensada. E agora, e os mares? Quem seria a responsável? Que Pirro não conhecia de corrente de maré, não conhecia de leito de rio, de carta náutica. Pirro não tinha esse conhecimento aprofundado. Então se pensaram numa pessoa para trazer para isso. Quando se forma que aqui seria a capital, e começa a grande especulação, que nasceu uma nova cidade. Isso chama a atenção de profissionais da construção, mas chegava nesses navios aí, chegava cimento, ferro, chegava alguns adornos, objetos de ornamento para a igreja, para prédios públicos, já vinha já os blocos já prontos, e principalmente pessoas capacitadas, engenheiros, arquitetos, artistas. Foi muito importante conhecer um pouco esse acesso ao Aracaju, porque precisaria trazer todo esse material para edificar a cidade. Então, o engenheiro Pirro, para ele construir essa estrutura, criou esse tabuleiro, esse traçado aí urbanístico, precisaria justamente de mercadoria. Essas mercadorias vieram através da orientação da capitania. Então, foi importante a chegada desses navios com esse material para cá, para poder, em um tempo curto, dar uma resposta que a ideia de Inácio Barbosa de realmente ser aqui a capital se consolidasse. E se consolidou por causa do papel importante da Capitania dos Portos aqui. O correio ainda era marítimo. O correio ainda era marítimo, justamente por carta, por edições de jornais. Então, as notícias eram via de jornais e as comunicações oficiais de presidente de província. Então foi muito chamativo as publicações de jornais de época aí. O Correio Sergipense, que ele nasce em São Cristóvão, quando a mudança da capital ele vem para Aracaju, é um dos meios hoje de fonte de pesquisa de nós historiadores para conhecer como se deu esse processo de construção, de consolidação de Aracaju como capital. Esse Aracaju, enquanto cidade planejada, teve como grande arquiteto Sebastião Pirro. Nas águas, o grande arquiteto chamava-se Capitão Moreira Guerra. Então, Moreira Guerra vem para cá com um conhecimento muito grande do que Aracaju precisava era disso.
que ele já tinha uma grande experiência nessa necessidade de Aracaju, experiência de guerra, que ele já vem da Guerra da Cisplatina. Depois ele vem para a Bahia, ele comanda o Farol da Barra muito tempo, e o Farol da Barra foi um laboratório para Moreira Guerra, que era Aracaju, que o Farol da Barra, justamente o farol que orientava as embarcações que chegavam no cais de Salvador. Enquanto o Pirro trabalhava em terra, o Moreira Guerra trabalhava no mar. Ele fez mapeamento dessa entrada da Barra, estudou as correntes marítimas, estudou a velocidade e posição de vento, e que tempo o vento mudava constantemente, porque o vento influenciava muito a questão de bancos de areia, de uma parte estar funda, estar rasa. E ele foi assim importantíssimo, justamente nessa situação marítima, naval. Foi o braço direito, posso dizer, e se não fosse o trabalho consolidado do Moreira Guerra, Aracaju não se sustentava, porque o tempo era curto. Você sabe que ela é um dos pontos turísticos e históricos aqui da capital. A Ponte do Imperador, que não é uma ponte e sim um atracadouro, recebeu mesmo um imperador. O ano era 1860 e aportava na recente capital o imperador do Brasil, Dom Pedro II, junto à imperatriz Teresa Cristina e toda a sua comitiva. Mas por que eles vieram? Ele cria uma excursão que era a Inspeção das Províncias do Norte. Isso deu nome a toda a excursão que ele fez, não só Sergipe, a Bahia, Alagoas, ele fez, foi todo o Nordeste, e na época chamava Norte, isso aqui. E quando ele vem a Sergipe, justamente teve esse objetivo, de ver como é que estava, o que ele autorizou, transferir a capital, como é que estava o desenvolvimento, e porque de tanta produção que saía nos jornais de época, mas os impostos não eram tão altos assim. Então, se pensa em agora, e foi tudo planejado também. Onde é que o imperador vai, onde o navio vai ancorar, que não tem nada ainda específico, segurança, que ele seja também cortejado, seja aplaudido, aí seja reverenciado, e se constrói uma ponte de desembarque, que mais tarde conhecemos como Ponte do Imperador, que chama de ponte. Ali é um ancoradouro, é um ponto de desembarque. Quando ele chega em Aracaju, o Moreira Guerra vai recepcionar fora da Barra, sinalizar, e ele é quem faz toda a orientação do prático, que recentemente nós perdemos o Zé Peixe. Moreira Guerra, além de conhecer, ele foi o prático, sinalizou toda essa entrada da Barra com boias, para que o imperador adentrasse na boca da Barra com segurança. Quando ele chega em Aracaju, era uma cidade recém-criada, ainda não tinha uma estrutura. E ele visita algumas coisas que já existiam, o Colégio Pedro II, que é onde é hoje o Museu da Gente, e ele esteve lá, ele gostava de visitar as escolas, principalmente para arguir os professores. Ele arguía para saber qual o nível de conhecimento dos professores estava para aqueles alunos. E no próximo bloco, a gente te conta como o surgimento da Escola de Aprendizes Marinheiros influenciou na sociedade aracajuana daquela época. Tem a atuação da Capitania dos Portos pós os torpedeamentos que aconteceram no litoral sergipano durante a Segunda Guerra Mundial e ainda os 50 anos da Sociedade Amigos da Marinha de Sergipe. Eu volto já.